Com mais de 20 anos de criação e nota 4 na CAPES, o programa de mestrado e doutorado em educação aqui da Universidade Tuiuti do Paraná já formou centenas de profissionais que se dedicam à educação, seja na academia ou na pesquisa. Quer saber mais sobre o PPG em educação? Fica com a gente! E para nos contar todos os detalhes da nossa pós-graduação stricto sensu em educação, recebemos aqui nos estúdios da Tuiuti a coordenadora do programa, a professora doutora Maria Antônia de Souza. Bem-vinda, professora. Obrigada, uma alegria estar aqui. A alegria é toda nossa. Professora, uma pergunta que sempre recebemos nos nossos canais de comunicação aqui da Tuiuti é quem está habilitado a cursar o mestrado ou o doutorado em educação? Quem está habilitado a se inscrever para o processo de seleção para o mestrado em educação ou doutorado em educação é o profissional que concluiu uma graduação. O requisito para o mestrado é ter concluído uma graduação em uma das áreas do conhecimento, não necessariamente a educação ou as licenciaturas. Nós recebemos profissionais das diferentes áreas interessados em trabalhar com políticas educacionais ou com práticas pedagógicas. Já para o interessado em realizar doutorado em educação, é necessário que tenha concluído o mestrado, também nas diversas áreas do conhecimento. Ele direcionará, ele ou ela, a sua pesquisa para a educação, no âmbito das políticas ou das práticas pedagógicas. Então, o requisito para o mestrado, repito, é ter concluído uma graduação. E o requisito para o doutorado, quem está habilitado é quem já realizou um mestrado com defesa, com a ata da defesa ou com a apresentação também do diploma. Exemplificando um pouquinho, professora, a área do conhecimento, eu, enquanto jornalista, um advogado, um profissional da área da saúde. Isso mesmo. Nós temos nessa trajetória do programa, desde 1999, nós já orientamos profissionais do direito, da medicina, da enfermagem, da odontologia, da história, da geografia, da pedagogia. Certamente estou esquecendo alguma área, não lembro se já falei enfermagem, mas são vários alunos da enfermagem. Historiadores, geógrafos, já falei. Então, a área da educação é abrangente, porque, por exemplo, na educação superior, às vezes o profissional é um advogado e trabalha em faculdade, centro universitário ou universidade como professor. Ele se interessa ou no mestrado ou no doutorado em educação também. A gente tem profissional que já fez um mestrado e faz o segundo, ou às vezes fez o mestrado numa área como direito, nós já tivemos, e depois vem fazer o doutorado em educação. Então, na história do programa, é marcante essa presença de profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Inclusive, você mencionou o jornalismo. Nós temos, no momento, uma mestranda que é oriunda do jornalismo. Que legal. Então, eu dei alguns exemplos, certamente esqueci alguns, mas é uma área instigante à educação. E digo para você que, por exemplo, no mestrado tem predominado pesquisas de profissionais que vêm da educação básica. Não é exclusivo, mas são profissionais que estão trabalhando com a educação básica predominantemente. E no doutorado nós temos muitos profissionais que vêm predominantemente com uma trajetória de trabalho na educação superior. Mas nós temos profissionais que nem estão na educação básica e nem na superior. São profissionais que trabalham em empresas e que se interessam pelo debate da gestão pública
ou da análise de políticas públicas. Então, é uma área bastante abrangente a educação. Muito interessante. E, professora, o programa tem 2 linhas de pesquisa: políticas públicas e gestão da educação e práticas pedagógicas, elementos articuladores. Qual que é a diferença, um pouquinho na prática, entre elas? Isso, nós temos desde a origem do programa, em 1999, repito, que é muito interessante, é uma marca do nosso programa de pós-graduação em educação, que é a linha de políticas públicas de gestão da educação, que recebe os profissionais interessados na discussão de políticas públicas e, particularmente, as políticas educacionais. Por exemplo, financiamento da educação, formação continuada de profissionais, sejam eles professores ou outras profissões, todos têm formação continuada. O financiamento da educação, que eu disse, programas governamentais que são diversos, pesquisadores interessados na análise de sistemas de avaliação da educação, sistemas de avaliação em larga escala, e eles podem ser municipais, estaduais ou também o sistema federal, seja para avaliação da educação básica ou da educação superior. Enfim, as pesquisas vinculadas à linha de políticas públicas e gestão da educação, elas estabelecem a relação entre Estado, educação e sociedade. Isso é uma marca bem importante. E não exclusivamente com relação à escola ou à educação, como eu já disse, né? Processos que envolvem empresas, às vezes movimentos sociais, são de interesse das pesquisas educacionais que trabalham com essa relação educação, Estado, sociedade. E nós temos a linha de pesquisa práticas pedagógicas, elementos articuladores, que tem o diferencial de analisar, eu diria, também à luz das políticas públicas, mas analisa o cotidiano ou a prática social na dimensão pedagógica. A gente costuma dizer que toda prática pedagógica é uma dimensão da prática social que é maior. Então, na prática pedagógica, nos interessamos, por exemplo, sobre as práticas de professores na educação básica, relacionadas à educação ambiental, à educação do campo, a tecnologias educacionais, ao letramento ou aos multiletramentos, como tem sido analisado por professores da linha e do programa. Então, as pesquisas da linha de práticas, elas envolvem questões que estão no âmbito da escola ou da universidade ou do centro universitário ou da empresa e que diz respeito à relação entre sujeitos. Eu tenho sujeitos de uma prática pedagógica. Esses sujeitos são estudantes, são docentes, também a comunidade. E esses sujeitos estabelecem relações no processo educativo, nos interessamos por ela também. Por exemplo, a indisciplina é um dos objetos de investigação na linha de práticas. O currículo, nós temos sujeitos, relações, e nós temos toda uma organização curricular e conteúdos que são pesquisados também na linha de práticas pedagógicas. Não necessariamente o pesquisador estudará tudo, ele escolherá um elemento articulador da prática pedagógica. Por exemplo, o currículo é um elemento articulador. A avaliação do ensino-aprendizagem é um elemento articulador. A formação continuada de professores é um elemento articulador. E existem estudos sobre representações sociais de docentes, discentes, enfim, dos sujeitos do processo educativo. Então, a gente não pode dizer que a prática está descolada de políticas. Eu costumo dizer que políticas geram interferências nas práticas pedagógicas. E, por sua vez, o que ocorre nas práticas pedagógicas também gera
demandas por programas, políticas governamentais, políticas educacionais, enfim, interferências nas políticas públicas. Em breves palavras, eu diria que é um pouco essa diferenciação. São linhas que se complementam e que as principais diferenças estão aí nos objetos de investigação dos docentes, pesquisadores de cada linha, mas é um grupo que está sempre em diálogo também e que trabalha bastante junto, eu diria. O trabalho coletivo predomina no programa de pós-graduação, mestrado, doutorado em educação aqui da Universidade do Tuiuti do Paraná. Excelente. Acho que foi um excelente norte para quem está nos assistindo e querendo saber um pouco mais sobre o programa, até para decidir ali que linha seguir, né, professora? E aqui nos nossos episódios do podcast, a gente sempre comenta sobre a importância da pós-graduação em stricto sensu na carreira das pessoas. Então, eu queria a sua avaliação de como que o mestrado ou o doutorado em educação vai agregar na carreira desses profissionais. Amanda, eu diria que um ponto central é o aprimoramento dos conhecimentos. Todo o programa stricto sensu possibilitará que o profissional aprofunde os conhecimentos na sua área de atuação. Ao aprofundar os conhecimentos, ele também terá um diferencial na sua atuação. E esse diferencial terá impactos no salário do profissional a depender dos planos de carreiras. Daí existem planos municipais, por exemplo, na área da assistência social profissional, do serviço social, que eu não citei aqui, mas nós já tivemos estudantes, mestrandos do serviço social, profissionais da educação, enfim, tem os planos de carreira. A depender aí do plano municipal, estadual ou federal da instituição na qual o profissional está inserido, ele terá um impacto salarial. Então, certamente, a pós-graduação stricto sensu gerará impacto no salário a depender dos planos de carreira. E, claro, um profissional bem formado, com segurança, autonomia, e eu penso que a sociedade é interessada no profissional que demonstra atualização na área em que está. Então, isso gera também indiretamente, né, independente de plano de carreira, porque pode ser um profissional liberal, mas na medida em que ele demonstra esse aprofundamento dos conhecimentos e a atualização na área, ele tenderá a ter um reconhecimento da sociedade, o que gerará impactos também na sua renda. Então, eu diria que a pós-graduação stricto sensu ela tem esse diferencial de possibilitar que o profissional se insira no mundo da pesquisa, né? E, ao se inserir no mundo da pesquisa, ele terá a possibilidade de produzir outros conhecimentos, divulgar esses conhecimentos em eventos científicos, em periódicos, em livros acadêmicos, científicos, e tudo isso gera reconhecimento para o profissional, eu diria. Então, é importante que a gente tenha cada vez mais profissionais que se interessem pela pós-graduação stricto sensu. E nós temos, além do mestrado e doutorado, uma boa demanda para o pós-doutoramento, que são os profissionais que concluíram pós-doutorado. Nós já tivemos pós-doutorandos de diversos estados brasileiros. Então, é uma possibilidade de continuidade nos grupos de pesquisas, porque às vezes a pessoa faz o doutorado, se interessa por um grupo de outra instituição e lá faz o seu pós-doutoramento. Ou às vezes a pessoa faz o doutorado aqui e se interessa em continuar, porque aí eu devo lhe dizer que nós temos algo importante nas duas linhas de pesquisa, que são os grupos de pesquisa. Então, os grupos de pesquisa, por exemplo, eu coordeno um núcleo, na verdade, que é um núcleo de pesquisa em educação do campo e práticas pedagógicas. Então, nesse núcleo de pesquisa, eu recebo também professores das escolas públicas que estão localizadas nas áreas rurais. Olha que legal. E aí nós temos mestrandos, doutorandos, professores das redes públicas
que realizam debates, que nós chamamos de seminários temáticos. Então, no programa, mensalmente, nós temos seminários temáticos que são abertos à comunidade. Eles têm sido online agora, um sistema remoto, e tem sido aberto à comunidade, aos nossos estudantes e aos nossos egressos. Então, da mesma forma, a linha de políticas públicas e gestão da educação também tem seus grupos. Há um grupo que discute trabalho e educação, que tem feito inúmeros seminários temáticos também. Eu poderia ficar aqui vários minutos, horas, falando dos grupos. Às vezes a gente cita um e outro, depois o colega fica, por que não citou meu grupo? Porque realmente a gente tem uma riqueza de diálogos e com convidados externos, que são pesquisadores reconhecidos nas nossas áreas de pesquisas e com os quais dialogamos. E, portanto, os convidamos para seminários e esses debates com os estudantes regulares, com os egressos, que são aqueles que já concluíram mestrado e doutorado, e com a comunidade em geral, porque nós temos projetos de extensão também que são realizados nos municípios. E isso é um diferencial de uma extrema riqueza para o programa, né, professora? Sim, isso é um diferencial porque nossos grupos, inclusive nossos seminários temáticos, eles têm tido em torno de 60 participantes, 70, 50, depende do tema debatido e do convidado também que a gente traz. Mas os seminários temáticos têm atraído muita gente. E a gente diz, são seminários temáticos gratuitos, porque estão dentro das nossas atividades do programa, dentro dos grupos de pesquisa e dessa relação da universidade com a comunidade que é tão importante para nós no programa. Então, veja, esse é um diferencial também de quem faz o mestrado e o doutorado, porque ele estará inserido em grupos e núcleos de pesquisa. E isso vai fazendo diferencial na carreira, porque ele tem oportunidade de observar problemas e possíveis soluções que estão presentes na sociedade, são debatidos nos grupos e são construídos ali também fundamentação teórica para enfrentamento de problemas práticos, de problemas da realidade. Muito bacana. Professora, a gente está se encaminhando para o final do episódio e eu sempre, no final das entrevistas, a gente faz o que a gente chama de jogo rápido. Então, vamos lá. O programa de mestrado e doutorado em educação em 2 palavras. Aprofundamento de conhecimentos. 3 dicas para quem já se inscreveu no programa e está elaborando o pré-projeto. Primeira dica. Interessados no mestrado ou no doutorado, leiam o resumo das linhas de pesquisa. Acessem a página da universidade, o programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em educação. Lá você encontrará um resumo da linha de pesquisa Políticas Públicas e Gestão da Educação e o resumo da linha de pesquisa Práticas Pedagógicas, Elementos Articuladores. Ao ler os resumos, você terá mais ideias para o seu projeto de pesquisa e terá informações para fazer a escolha por uma linha ou por outra no momento da inscrição. Uma segunda dica: olhe também o currículo dos professores que compõem as 2 linhas de pesquisa, porque ao analisar o currículo do corpo docente pesquisador, você identificará produções já realizadas pelos professores e problemáticas de interesse de cada professor do programa. E, por fim, eu diria, siga à risca o que é solicitado no edital do processo de seleção. Note que é muito importante apresentar uma ideia, um problema que você deseja investigar no mestrado ou no doutorado. Não tenha medo. Registre o problema que você deseja investigar e venha conosco.
no programa, nos nossos grupos de pesquisa, nós teremos o maior interesse em caminhar com você no processo de pesquisa. É esse o recado, Amanda, que eu diria para quem está interessado, sabe? Muitas pessoas dizem assim, eu tenho receio, não sei se é isso que eles querem. Não. Nós queremos é ouvir o problema que o interessado deseja investigar. Isso é o que mais nos interessa. Às vezes, a gente recebe projetos com recortes, e que a gente observa que ainda não estão amadurecidos. Mas isso não é problema para nós, porque o que nos interessa é o problema que o mestrando, o interessado no mestrado, no doutorado, deseja investigar. Quando ele vem para a entrevista, ou ela vem para a entrevista, é uma riqueza de informações que você não tem ideia. Então, interessados, venha conosco, faça a inscrição, venha para o processo de entrevista. Professora doutora Maria Antônia de Souza, coordenadora do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação da Universidade Tuiuti, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast e queria que a professora deixasse uma mensagem final aí para os nossos alunos e os nossos futuros alunos. Agradeço a possibilidade, Amanda, e o meu recado para os interessados no mestrado ou no doutorado animem-se para a continuidade dos estudos na sua área de interesse e na relação com a educação. Venha conosco, supere, quem tem algum medo, alguma dúvida, supere o medo e traga a dúvida. Venha conosco investigar essa área rica que é a educação e que é uma área de relações. Venha conosco. Esse foi o Fala Tuiuti de hoje. E se você tem uma sugestão de pauta, envie no e-mail imprensa@utp.br. Apresentação e roteiro, Amanda Macedo. Edição e finalização, Laboratório de Som e Imagem da Universidade Tuiuti. Até a próxima!